Estamos cá no canal, um minuto para iniciar. Aqui fala o orador Santos. Mais uma vez, viemos para que nós possamos desenrolar a vida. Viemos para que nós possamos apresentar a vida aqui na qual não é pregado em muitos lugares que se chamam pelo nome de Deus. Viemos para que nós possamos trazer a visão clara do desenvolvimento da nossa vida em particular. Na verdade, nós precisamos de entender o mundo em nossas voltas. Porque desde o princípio, Deus declarou que o mundo foi nos dado com uma condição de nós possamos dominar e nos deu todos o perímetro do nosso domínio, que é o peixe do mar, que é as aves do céu, que é todos os gados, que é todo réptil que se move sobre a terra. E nós temos esta orientação da parte de Deus para que nós possamos trazer o domínio sobre tudo. Na verdade, houve um fracasso em nós, porque nós perdemos o código e a estratégia e para que nós possamos instruir completamente o nosso interior para entender os passos e o desenvolvimento de todas as coisas que se movem sobre a terra. Se nós compreendemos completamente que o que nós perdemos é a sabedoria, é a capacidade do comando, então automaticamente nós iremos voltar de novo às nossas bases. As nossas bases é a imagem de Deus. As nossas bases é buscar a inteligência de Deus. As nossas bases é ser um pequeno Deus, porque na verdade nós fomos criados num pequeno reino. Por quê? Porque nós somos filhos de um grande reino. Se nós conseguirmos descobrir completamente a evolução do crescimento da nossa vida interna, então nós iremos trabalhar para que nós possamos ter um verdadeiro crescimento. A Bíblia Sagrada nos revela completamente que no princípio, quando Deus criou todas as coisas, Deus nos colocou no seu reino com o intuito de nós guardarmos e o lavrarmos. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 12 a 14. Se nós entendemos completamente o desenvolvimento da nossa vida interna, então nós iremos ter a capacidade de contornar todas as dores e todos os desafios que levantam contra nós. Na verdade, eu quero dizer que nós somos espirituais. Toda a reprogramação ou toda a imagem que nós encontramos dentro do nosso interior tem uma resposta muito antes de nós possamos desenvolvê-la. Então, nós temos um software, ou seja, nós temos um sensor que detecta todas as coisas negativas, que traz a resposta negativa para nós. Todas as práticas que nós planificamos dentro do nosso interior para poder realizar, se essas práticas forem negativas, então o nosso sensor interno vai detectar que essas práticas vai trazer um resultado negativo para a nossa vida em particular. Mas muitos homens fecham os seus olhos para poder realizar essas práticas que trazem o resultado negativo. E o mais grave é que eles fazem nas escondidas, para que ninguém possa dar conta, e eles ficam ilesos com uma combinação interna que é a avaria da reprodução da vida da prosperidade. Então, se nós entendemos que a prosperidade não é só o dinheiro, mas sim é uma paz no nosso interior, então nós iremos trabalhar para que nós possamos ter uma consciência sem ofensa, como diz no livro de Atos, capítulo 26, versículo 14. Atos, capítulo 24, versículo 14. Então, se nós conseguimos interpretar completamente o desenvolvimento da vida, então nós iremos crescer. Porque nós nascemos para crescer. E o nosso crescimento é espiritual. No livro de Atos, capítulo 24, versículo 16. Então, o trabalho que nós devemos ter para nós é o nosso crescimento interno. Se nós não temos um bom crescimento interno, então nós não iremos ter a presença. Nós não iremos estar presente em nada das nossas vidas. E nós sempre iremos depender de uma terceira pessoa para resolver os nossos problemas. Por isso que há muitos relacionamentos fracassados. Por isso que há muitas empresas fracassadas. Por isso que há muitas coisas que não estão a dar certo. Por quê? Porque os homens perderam a capacidade de poder confiar em si mesmo, de trazer a resolução dos seus problemas. Em vez dele poder reparar as coisas, ele vai continuamente estragar e destruir as coisas em suas voltas. Bom, hoje queremos apresentar mais um tema que diz-nos: a santidade traz em memória toda a criação ao homem.
Então, se nós buscamos o espírito da sabedoria de Deus que formou o céu e a terra, que é o espírito da santidade, então nós iremos ter uma sabedoria, uma revelação de todas as coisas debaixo desse céu. Jesus Cristo, ele tinha uma revelação interna, por isso que ele conseguia repreender o homem, mostrar ao homem o caminho que gera a grandeza. Ele tinha toda a estratégia para que ele possa ter uma vida adequada debaixo desse céu. Da mesma sorte, quando nós buscamos a santidade, nós iremos conhecer o mundo espiritual no seu todo. E eu volto a dizer que a vida é espiritual, a vida não é carnal. O carnal é o reflexo do espiritual. Toda guerra, toda confusão, toda ira, todo ódio começa no interior dos seres humanos, que é a vida espiritual. Por isso, que há muitos homens que podem estar aqui a rir e falar conosco, mas no seu interior tem outro tipo de coisa contra nós. Por isso que nós dissemos, homens que ri, mas no interiormente está programado para nos destruir. Então quer dizer que, se nós conseguirmos interpretar a vida, então nós vamos nos livrar de todos os problemas e armadilhas colocadas contra nós debaixo desse céu. Porque o Espírito Santo, ela consegue observar todo mundo, porque ela traz em memória todas as coisas que estão sobre a face da terra. Porque o Espírito é a grandeza, o Espírito, ela contempla todas as coisas em simultâneo. Contempla o mar, contempla a terra, contempla o sol, contempla a chuva, contempla tudo. Porque cada sinal que nós encontramos sobre a terra, então o Espírito vai nos revelar quais são as posições que nós devemos tomar ou que nós devemos ter para poder acautelar cada evento sobre a nossa vida. No tempo da chuva, quando a terra torna escura, que é o tempo mau, o Espírito nos revela a intensidade e como é que vai ser esta chuva. Então, se nós conseguirmos interpretar completamente as ações demonstradas dentro do nosso interior, então nós vamos tornar um homem sábio. Quer dizer que nós vamos ter em memória todas as marcas e todas as manifestações da criação e nós iremos saber jogar o jogo debaixo desse céu. Por isso que a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, todas estas bênçãos virão ao nosso encontro. Por quê? Porque nós iremos ter a capacidade de preparar o terreno para a bênção e não para a destruição da nossa própria vida. Eu creio que isto já aconteceu contigo, levantaste de manhã para ir para o serviço e na tua rua tem um beco, que é o caminho mais próximo para que você possa chegar na principal. Mas assim, um belo dia, acordaste, se preparaste ao sair, ouviste uma revelação, viste uma voz, ouviste uma voz falando dentro do teu interior para que você não possa passar daquele beco. E você obedeceu a esta voz. E você saiu e não passou daquele beco. E quando você deu volta e foi de um outro caminho, de repente na frente você viu outra pessoa sair do beco a correr com manchas de sangue, porque aí havia bandido e o picou com a faca e o recebeu todos os seus pertences. E você agradece e diz obrigado, porque eu também estava para ser uma vítima. Mas eu tive uma voz dentro de mim que me disse para que não possa passar dali. Agora vê a beneficência, vê a beneficência que tiveste por causa de ouvir o teu interior naquele dia. Então, se nós conseguimos interpretar a vida a partir de hoje em diante, nós vamos ouvir o nosso interior. E se nós ouvirmos o nosso interior, teremos a capacidade de nós crescermos espiritualmente. E o crescimento espiritual tem o nome da santidade, que é a sabedoria divina implementada dentro do nosso interior. Se você perdeu a santidade, você é morto. E a Bíblia própria diz que todos aqueles que estão fora de Deus é considerado como morto. Porque você não terá nenhuma cautela, nenhuma defesa, e não irá entender o desenvolvimento do tempo, nem tampouco a armadilha colocada pelo diabo contra ti. Se nós conseguirmos interpretar a santidade, então nós vamos desejá-la e ter completamente a força para que nós possamos trazê-la cada vez mais aos nossos corações. Bom, eu espero que nós conseguimos entender completamente o que nós queremos apresentar cá neste lugar. Nós queremos dizer que nós não falamos da religião, falamos da vida, falamos da manifestação interna. Bom, se quiseres ter mais encontro e mais conversa conosco em particular, ou estás numa situação na qual queres o nosso apoio, então escreve aqui no comentário, eu quero, só isto. E nós iremos falar contigo em particular e nós iremos trocar o contato para que junto possamos curar todas as nossas enfermidades espiritual. Bom, ficamos por aqui. Inscreve no canal, deixa teu like, comenta e obrigado.